Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelos teus cuidados conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Fala conosco nessa noite com uma revelação dos céus sobre as nossas vidas, Pai. Efésios capítulo 4, versículo 30 em diante. Glórias a Ti, Jesus Cristo. Teu é o reino, é o poder, toda honra e toda glória nós damos a Ti. Efésios capítulo 4, versículo 30. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfema sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje eu quero falar sobre o nosso melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Sabe, quando eu falo da presença do Espírito Santo, eu tenho um temor muito grande pela presença dele, porque eu bem sei que sem a presença dele eu nada sou. Sem a presença dele eu não prego mais. Sem a presença dele, eu tenho total certeza que sem a presença dele eu me torno um péssimo filho. Eu tenho total certeza que sem a presença do Espírito Santo eu vou me tornar um péssimo esposo. Eu tenho certeza que sem a presença dele eu me torno um péssimo pastor. Porque a presença dele, a qual traz vida, é a presença dele que nos conduz, que nos guia, é a presença do Espírito Santo que muda e move todas as coisas sobre a nossa vida. E eu tenho uma reverência tão grande com o Espírito Santo que todas as vezes que eu vou escrever Espírito Santo, eu sempre escrevo a primeira letra com a letra maiúscula. Eu jamais escrevo com a letra maiúscula, porque ele deve ser honrado, deve ser respeitado. Nós devemos cuidar da forma como nós tratamos a presença dele. Nós precisamos tomar cuidado para não rejeitar a presença, para não negligenciar a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem sentimentos como nós, e muitas vezes o Espírito Santo, ele se entristece porque nós o rejeitamos. Muitas vezes o Espírito Santo, ele se entristece porque nós não tratamos ele como deveria ser tratado, com todo respeito, com toda honra. Uma vez eu senti uma tristeza muito grande no meu coração, e eu sabia que não vinha de mim. Uma tristeza que doía dentro de mim, que queimava dentro de mim. Eu pedi: Senhor, o que é isso? E o Senhor diz: o Espírito Santo, ele está triste porque o povo tem virado as costas para ele. E eu senti a dor do Espírito Santo, a tristeza do Espírito Santo, porque as pessoas estavam rejeitando a presença dele. E se uma das coisas que eu peço para o Senhor: Senhor Jesus, jamais retire a tua presença da minha vida, porque é o Espírito Santo que vai te consolar nos momentos a qual você estiver passando por dificuldade. É Ele que te vai dar força quando você estiver fraco. É Ele que vai dar ânimo para você quando você estiver desanimado. É Ele que te vai dar um rumo, uma direção para quando você estiver perdido. É Ele que vai te conduzir para os bons caminhos e te tirar dos maus caminhos. É o Espírito Santo que vai remover da sua vida as más companhias. É Ele que vai recolher as tuas lágrimas quando elas caírem. É Ele que vai estar do seu ladinho quando ninguém mais estiver. É Ele que vai te ajudar quando mais ninguém puder ajudar. É a presença de Deus que vai te guiar.
para os caminhos a qual são bons, perfeitos e agradáveis ao Senhor. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo ele quer pegar nas nossas mãos, nos levar para bons caminhos. Muitas vezes o Espírito Santo ele vem visitar a gente. O Espírito Santo ele vem para fazer morada dentro de nós. Mas muitas vezes o coração nosso está fechado e nós não deixamos o Espírito Santo vir e morar em nós. Sabe por que quando nós falamos de visitação é diferente de morada? Se eu for lhe fazer uma visita hoje, eu vou ir na sua casa, eu vou ficar um tempo, mas depois eu vou embora. Se você for fazer visita num vizinho, num conhecido, num familiar, você vai visitar, mas você vai embora. E muitas pessoas estão assim apenas sendo visitadas pelo Espírito Santo, recebem uma cura, é uma manifestação do Espírito. Olhos vertendo da mão é uma manifestação do Espírito Santo. Curas, milagres, prodígios, arrepios, sentir uma grande alegria, uma grande paz, são visitações do Espírito Santo, são toques do Espírito Santo. Sonhos proféticos, sonhos de direção, visões, alertas, sinais, são visitações do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo ele consegue vir e fazer morada, é diferente, porque aí a presença dele vai estar com você todos os dias, não apenas alguns momentos. Às vezes nós viemos no culto, recebemos a visita do Espírito Santo, somos tocados pelo Espírito Santo, mas chegamos em casa e parece que vem um peso, desânimo, uma tristeza, porque foi apenas uma visitação e não uma morada permanente. Porque quando nós abrimos a nossa vida e deixamos o Espírito Santo vir e fazer morada, ele vai estar sempre conosco. A alegria que vem, que você sente às vezes, agora você vai começar a sentir sempre. Você vai dormir cheio da paz, cheio da alegria. Você vai acordar cheio da paz, cheio da alegria. Você pode estar cansado, exausto, mas quando você abrir a porta da sua casa, você vai dizer: bom dia, Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo vem e faz morada dentro de nós, nós somos completamente transformados. As situações desse mundo não abalam mais a nós. As notícias ruins não nos colocam mais para baixo. Sabe, nós precisamos fazer o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Sabe, muitas pessoas elas oram assim: Senhor, eu me coloco na tua presença agora. Não, isso não está certo. Porque se você entrar na presença, significa que em algum momento você saiu da presença. Você precisa permanecer sempre na presença. Então você pode dizer: Senhor, nesse momento eu me coloco em oração, porque a tua presença já está comigo. Eu não preciso me colocar na presença dele, porque a presença dele já está morando dentro de mim, já está comigo. A presença dele já faz morada na minha casa. Não é mais apenas uma visitação, não é mais apenas uma manifestação, não. É vida do Espírito, alegria do Espírito, transformação. Ele tem que vai nos ajudar. Quando ninguém mais puder te ajudar, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Quando você estiver lá no teu quarto sozinho, ou em alguma outra situação na qual você precisa resolver algo, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai trazer uma revelação, é Ele que vai apontar o caminho. Porque o Espírito Santo, Ele é o nosso melhor amigo. Você pode ter muitos amigos lá fora, mas um dia eles vão. Um dia eles podem partir para outras cidades, um dia eles podem virar as costas para você, mas o Espírito Santo, Ele jamais vai virar as costas para você. O Espírito Santo, Ele está todo dia esperando você, está todos os dias te chamando para Ele vir e morar dentro de você, porque você foi feito para ser a casa dEle, você foi feito para ser a morada dEle.
E Ele é o melhor professor. Sabe, eu amo aprender com o Espírito Santo porque eu fico impactado, eu fico maravilhado da forma qual Ele ensina. Ele nos leva a compreender coisas que o homem jamais conseguiria nos ensinar e nos levar a compreender isso. E às vezes as coisas a qual o Espírito Ele nos ensina é tão profunda que nós não conseguimos explicar. Eu posso até tentar explicar para você, mas eu não vou conseguir, porque só Ele é o melhor professor. Só Ele vai conseguir te ensinar da melhor forma possível. Só Ele vai fazer você ver diferente e ver da forma qual Deus Ele vê. Ele é o teu melhor companheiro. Vai ter momentos que teus pais não vão estar perto, teus filhos não vão estar perto, teu cônjuge não vai estar perto. Vai ter momentos que teus amigos não vão estar perto, vai ter momentos que ninguém vai estar perto de você, mas Ele vai estar com você. Ele é teu companheiro fiel. A presença dEle vai estar com você. Sabe, Jesus Ele disse assim: eu pedirei ao Pai que envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Jesus disse: esse nunca vos abandonará, porque Ele sempre vai estar com você. Ele sempre vai estar próximo de você. E é Ele que vai lhe conduzir para toda a verdade. Sabe, mas aí que está a diferença. O mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não conhece, o mundo rejeita. Mas mesmo assim o Espírito Santo, mesmo sobre aqueles que não conhecem a Cristo ainda, o Espírito Santo está dando sonhos, o Espírito Santo está dando revelações, o Espírito Santo está apontando o caminho, o Espírito Santo está se manifestando a eles. Mas a grande diferença é que o Espírito Santo não está morando dentro deles, está apenas fazendo visitações para tentar fazer morada um dia dentro deles, se eles se converterem e abandonarem os seus pecados e crerem em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, e todas as vezes que nós o rejeitamos, Ele se entristece, porque Ele é o nosso melhor amigo, porque Ele é nosso consolador, porque Ele é nosso professor, porque Ele é nosso ajudador, porque Ele nos ama. Então todas as vezes que nós pecamos, erramos e negamos a Cristo, negamos a presença dEle, o Espírito Santo Ele fica triste, Ele se entristece, porque Ele tanto nos ama e muitas vezes nós o tanto rejeitamos. Sabe, nós precisamos amar a presença dEle, nós precisamos ser o melhor amigo dEle, nós precisamos deixar Ele fazer morada permanente dentro de nós. O inimigo vai tentar fazer de tudo para você fechar a porta da sua casa, do seu coração, e dizer para ele sair. Mas você precisa dizer: ei, inimigo, aqui tu não entra, porque é só Ele. Ei, raiva, tu não vai entrar no meu coração. Mágoa, tu não vai entrar no meu coração. Pecado, tu não vai entrar na minha vida. Sabe? E quando nós deixamos o Espírito Santo fazer morada dentro de nós, os frutos deles começam a se manifestar na nossa vida. Você só vai saber que é cheio do Espírito Santo de Deus quando os frutos dele serem manifestos na sua vida, quando não houver mais ódio no seu coração, mas haver um amor que transborda sobre a vida das pessoas. Porque um dos frutos que o Espírito Santo traz dentro de nós é o amor. Outro fruto a qual o Espírito Santo ele traz sobre as nossas vidas é a alegria. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a tristeza ela é obrigada a ir embora, porque a alegria dele transforma a nossa vida.
E aí vão dizer: mas como é que pode? Está dando tanta coisa na tua vida, está dando esse problema, está dando aquele problema, estão te incomodando lá na empresa, estão jogando pedra sobre a tua vida, estão falando mal de ti, estão se levantando como ti. Você está preso, como Paulo e Silas na cadeia. Como pode ainda se alegrar? Como pode ainda ser feliz? Porque você deixou o Espírito Santo morar dentro de você. Porque o fruto da alegria está em você. Porque o fruto da presença está em você. E daí o mundo está virado em caos, está virado cheio de problema, dificuldade para tudo que é lugar, um querendo ser mais do que o outro. E você está bem em paz, tranquilinho. Você fecha seus olhos, você ouve a voz do Espírito Santo falando com você. Você fecha seus olhos, é como se o mundo inteiro ficasse em silêncio. É como se você saísse da terra e fosse levado às nuvens. Todo peso, todo jugo começa a ser removido da sua vida. A presença dele que traz a paz, que excede todo entendimento. Em meio à guerra, a presença dele vai trazer tranquilidade e paz para o seu coração. A presença dele vai trazer paciência para você. Sabe, vão tentar fazer você perder a paciência. Vão dizer assim: nossa, se fosse eu não tinha ficado quieto. Mas você ficou quieto, você ficou paciente, você ficou esperando em Deus. Você não se vingou, você não fez mal. E as pessoas ficam: como é que pode? Fizeram tanto mal para aquele homem e ele não reage, ele não se move, não faz nada. Não é covardia, não. É a paciência que o Espírito Santo ele coloca nas nossas vidas. É a paciência que o Espírito Santo ele vai colocar sobre você. Talvez os teus familiares, talvez os teus filhos, talvez os teus vizinhos vão te incomodar, vão tentar tirar a tua paz, mas você vai continuar paciente e tranquilo. E aí vão falar mal de você, vão tentar te destruir. E daí você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: se eu te fiz algo de errado, me perdoe. Vão tentar ser injusto com você. Você não vai ser injusto, você vai ser bondoso. Aí você vai começar a dar água para o teu inimigo que está com sede. Vai começar a dar de comer para o teu inimigo que estava com fome. Vai começar a ajudar aquele que tentou te destruir, que falou mal de você, que inventou mentira de você. Vai orar por aqueles que te perseguem e vão dizer: o que é isso? E você vai dizer: é o fruto da bondade do Espírito Santo que está na minha vida. Porque o mal não está em mim, mas o Espírito que mora em mim. E aí vão talvez te tentar incomodar por semanas, meses, anos, e você não vai se irrar. E vão dizer: por que você não faz nada? Você vai dizer: porque o fruto da longanimidade está dentro de mim, e eu não irei me irar, eu não irei ficar bravo, eu não vou perder a presença que vale mais do que todas as coisas desse mundo. Eu não vou deixar o Espírito Santo ir embora de mim. E a presença do Espírito Santo vai gerar fidelidade em ti. A presença do Espírito Santo vai te conduzir a ser fiel a Deus. Sabe, esse dia eu esqueci do mês passado. Eu esqueci de pagar uma parte do dízimo. Tudo que eu recebo eu anoto, todas as coisas que eu ganho eu sempre pago, sou sempre fiel. E uma parte eu esqueci de pagar do dízimo. Mas o Espírito Santo me lembrou. Sabe, o Espírito Santo ele sempre vai nos conduzir para sermos fiéis ao Senhor. Porque Ele sabe que a fidelidade vai trazer coisas grandes para a nossa vida. O Espírito Santo ele vai fazer nos lembrar daquilo que muitas vezes nós esquecemos. Ele vai fazer com que nós venhamos andar em fidelidade ao Senhor. E não somente ao Senhor, mas
a presença dele vai te tornar fiel às outras pessoas também. Você vai dizer assim: irmão, eu vou te ajudar em tal coisa. E daí, você cheio do Espírito Santo vai dizer: agora eu dei minha palavra, custe o que custar, eu vou cumprir. Fidelidade. Fidelidade com as palavras. E essa fidelidade com Deus e também para com os outros, para com o próximo, vai gerar coisas muito grandes sobre a sua vida. E uma das coisas a qual a presença do Espírito Santo provoca que nós é domínio próprio. Você vai deixar de ser escravo das suas emoções. Você vai deixar de ser escravo desses pensamentos que não estão alinhados a Deus. Você vai começar a dominar as tuas emoções, vai começar a dominar os teus pensamentos. Você vai ter domínio próprio sobre o seu corpo. Você vai começar a dizer: ei, pecado, sai da minha vida. Você vai começar a dizer: ei, mal, sai da minha vida. Ei, tudo aquilo que quer me escravizar, sai da minha vida. E você vai ter domínio sobre isso. Você não será mais dominado, mas você terá domínio sobre as coisas. O dinheiro não vai mais te dominar, mas você é quem que vai dominar ele. O pecado não vai mais te dominar, mas é você que vai ter domínio sobre ele. Porque o Espírito Santo, ele provoca esse fruto sobre a nossa vida. E eu quero falar sobre 7 coisas. Há muito mais. Mas hoje eu quero falar sobre 7 coisas que entristecem o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele jamais vai querer nos deixar, jamais vai querer nos rejeitar. Mas somos nós que o rejeitamos. Somos nós que o negligenciamos. Somos nós que se afastamos da presença dele, quando nós o entristecemos. E uma das coisas a qual muitas pessoas não percebem e não se dão conta que estão entristecendo o Espírito Santo é toda vez a qual a pessoa ela conta uma mentira. Toda vez que sair uma mentira da sua boca, ou através de atitudes, através do que for, você entristece o Espírito Santo. Salmo 101, versículo 7: quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Deus está dizendo assim: aquele que mente, esse ele não poderá permanecer na minha presença. Não vai ter como ele permanecer na minha presença. Aquele que vive debaixo da mentira, não há como eu vir e morar com ele. Não há como a minha presença permanecer com aqueles a qual são mentirosos. Sabe, quando nós falamos de mentira, muitas pessoas pensam que é apenas por palavras. Eu falei tal coisa e não era verdade, era mentira, mas não é só por palavras. Há mentiras que são através de gestos, através de sinais. Uma propaganda enganosa, por exemplo, se torna uma mentira, e ali o Espírito Santo de Deus não habita. Eu já cheguei em muitos lugares que diz assim: tal coisa, R$200. Tu chega lá, 250. Vai em outro lugar, tudo por 10. Chega lá, tem uma coisa que é 15. Mentira. Mesmo que seja no papel, mesmo que seja uma propaganda, é mentira. E a palavra do Senhor diz que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. E isso entristece o Espírito Santo, isso nos afasta da presença dele. Sabe, às vezes a gente erra tanto. Quem nunca fez uma mentirinha e disse: ah, é brincadeira? Fez uma brincadeirinha ali e disse uma mentira, daí disse: é só uma brincadeirinha. Mas é pecado, entristece o Espírito Santo. Provérbios 26, 18: quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal.
A Bíblia diz que aqueles que dizem mentirinhas e falam que é apenas brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal, ou seja, vai gerar morte, vai gerar consequência, vai gerar prejuízo, vai te afastar da presença do Espírito Santo, vai te levar ao Espírito Santo não fazer morada dentro de você. E muitas vezes aí a gente não compreende por que tanto peso, por que tanta tristeza, por que depressão, por que tanta coisa dando errado na minha vida, mas muitas vezes é porque nós estamos atropelando o Espírito Santo da nossa vida. É porque muitas vezes através dos gestos e atitudes nós estamos dizendo que nós não o aceitamos. Sabe, coisas pequeninas que nos afastam das coisas grandes do Senhor. Segunda coisa que entristece o Espírito Santo é a desobediência. Olha o que Jesus diz em Atos capítulo 8, versículo 21. Homens de dura cerviz e incircusos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos homens de dura cerviz, incircusos de coração e ouvido. Sabe o que está querendo dizer? Pessoas que têm dificuldade para obedecer, pessoas que estão com os ouvidos fechados e os corações fechados e não conseguem abandonar as suas más práticas, não conseguem viver em obediência ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos em desobediência, não é apenas da palavra do Senhor, porque muitas vezes Deus está falando com sonhos, está falando com visões, muitas vezes Deus está falando com revelações, às vezes Deus está usando profeta, Deus está usando pastor. E aí nós pensamos, não dá nada. O pastor mandou eu tirar isso da minha casa, mas não vou tirar. Sabe, e muitas vezes é Deus quem está falando. Desobediência entristece o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo e nos afasta da presença dele. Afasta o nosso melhor amigo de nós mesmos. Afasta o melhor professor de nós mesmos. Afasta o nosso auxiliador. Afasta aquele que cuida de nós mesmos. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria. Sabe, todas as vezes que nós desobedecemos uma liderança que Deus levantou, nós entristecemos ao Espírito Santo. Isso se chama rebeldia. E o rebelde ele não prospera. O rebelde ele não cresce. O rebelde ele não alcança coisas maiores. Sabe, eu já vi muitas pessoas que eram completamente submissas à liderança, e essas pessoas cresceram, Deus levantou elas, Deus começou a usar elas. Mas eu já vi pessoas que eu ouvi falando mal de lideranças e não romperam na vida, não cresceram na vida, não alcançaram coisas maiores, porque ao falar mal de uma liderança, ao tu desobedecer uma liderança que Deus levantou, muitas vezes tu está desobedecendo ao próprio Deus. E a desobediência entristece o Espírito Santo e te afasta da presença dele. E muitas vezes Deus ele fala conosco, ele dá uma direção, ele nos conduz a um caminho, e ele muitas vezes fica esperando nós obedecermos para ele dar a próxima direção para nós tomarmos. E quando nós não obedecemos, muitas vezes Deus ele para de dar novas direções para a nossa vida. Muitas vezes o Espírito Santo ele para de dar as direções a qual nós devemos tomar, porque ele sabe que mesmo ele falando a gente não escuta. Desobediência faz o Espírito Santo se entristecer. Terceira coisa, a hipocrisia. Mateus 23, capítulo 13 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, porque nem vós entrais, nem deixais entrais os que estão entrando. Hipocrisia é fingimento, é fingir ser o que não é. Sabe,
Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Porque muitas pessoas que elas querem ser mais do que os outros, muitas pessoas elas fingem ser o que não são, muitas pessoas elas fingem ser santas, fingem ser obedientes a Deus, fingem ser obediente à palavra do Senhor, mas às vezes o coração não é obediente, entristece o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo quer? Que a gente seja sincero diante dele, que a gente chegue diante de Cristo Jesus e diga: Senhor Jesus, eu errei, eu pequei nisso, tenha misericórdia de mim, ajude-me a mudar de vida, eu não quero mais isso para mim. Reconhecer que nós falhamos, reconhecer que nós pecamos, reconhecer que nós não somos perfeitos, ou seja, sermos verdadeiros. Muitas vezes a gente finge que está tudo bem para não preocupar os outros, entristece o Espírito Santo porque é uma mentira. Então é melhor nós dizermos: vai ficar tudo bem, vai melhorar, vai em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos ser verdadeiros em tudo, em todas as coisas. Muitas vezes nós queremos mentir para não desagradar as pessoas, mas a palavra do Senhor diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Porque o amigo do mundo sempre vai tentar dar um jeitinho, sempre vai tentar distorcer uma coisinha, sempre vai tentar contar uma mentirinha aqui e outra lá para tirar proveito. E ali que se torna hipócrita, finge ser o que não é, porque não é verdadeiro. Muitas vezes nem para si, está enganando a si mesmo. Se disseres que não temos pecado, mentimos para nós mesmos. Então precisamos ser verdadeiros em tudo, para não entristecer o Espírito Santo. Se você errou, você falhou, seja verdadeiro diante de Deus: Senhor, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz mais aquilo. Faça que nem aqueles dois que foram orar, um bateu no peito: Senhor, obrigado por eu não ser igual àquele. E Deus não justificou a oração dele. Mas o outro que disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou falho, sou pecador. Ele foi verdadeiro diante de Deus, mesmo sendo falho e pecador, e a oração dele foi ouvida. Quarta coisa, a incredulidade é algo que, além de impedir o Espírito Santo de morar em nós, é algo que vai impedir a visitação dele na nossa vida. A incredulidade é algo que fecha completamente o mover do Espírito Santo sobre a tua vida. Vai fechar completamente a tua casa, vai fechar as portas, as janelas, vai fechar até a chaminé da tua casa, o Espírito Santo não vir e fazer morada. A incredulidade é a mesma coisa que expulsá-lo da sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade rejeita a presença do Espírito Santo. Quinta coisa, guardar mágoa. Guardar mágoa. Efésios capítulo 4, versículo 31. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfema, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Sabe, toda pessoa que guarda mágoa no seu coração não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe, eu fico pensando assim: se o Espírito Santo ele ama até nós, quando você guarda mágoa no coração de alguém, você está contra alguém que o Espírito Santo ama. Imagina só, o Espírito Santo ele te ama, ele zela por você, ele quer o melhor para a sua vida, ele está te conduzindo para os melhores caminhos, ele quer que você seja salvo, ele quer que você seja feliz, ele quer que você prospere. E daí eu vou lá e fico contra você, falo mal de você e guardo mágoa de você. O Espírito Santo vai se entristecer comigo, porque eu me levantei contra um daqueles a qual ele ama. Da mesma forma que você, quando se levanta contra você, o Espírito Santo ele também se entristece. Então a mágoa, ela fecha a presença de Deus para a nossa vida. Vai começar a gerar peso espiritual.
A mágoa vai gerar enfermidades, vai gerar doenças, porque vai abrir legalidade para demônios atuar na sua vida. Sabe, quando a palavra do Senhor diz daquele homem a qual Jesus diz que se expulsar um demônio, ele vai para lugares áridos para encontrar descanso, mas não encontra, então ele volta com 7 demônios piores, encontra a casa vazia. Sabe o que era o problema? Quando aquele demônio foi expulso, não havia mais demônios naquele homem. Mas a Bíblia diz que eles voltaram porque a casa estava vazia, ou seja, porque a casa estava sem o Espírito Santo de Deus. Porque a casa estava sem o Espírito Santo de Deus, ela estava vazia e ali ela tornou moradas para demônios. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos tornar casa de demônios. Ali vem as enfermidades, ali vem problemas financeiros, ali vem travar ministerial e todas as outras coisas ruins a qual você pode imaginar. Então, nós precisamos cuidar o que nós estamos guardando dentro de nós. Se você está guardando mágoa no seu coração, você está abrindo uma porta para espíritos malignos entrar. Mas quando você libera o perdão, você abre uma porta para o Espírito Santo vir e fazer morada dentro de você. Quando você odeia o seu irmão, você está abrindo portas para demônios entrar. Mas quando você ama o seu irmão, você está abrindo uma porta para o Espírito Santo vir e morar dentro de você. Somos nós os responsáveis por aquilo a qual vai morar dentro de nós. Ou o Espírito de Deus, ou os espíritos das trevas. E quando nós liberamos o perdão, o peso sai dos nossos ombros. Sabe, você está com mágoa de alguém, daí começa a vir um peso na sua vida, começa a vir enfermidade na sua vida, e daí você vai lá e chega até diante daquela pessoa, que não é fácil pedir perdão. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, é uma batalha espiritual muito forte. Mas quando você consegue perdoar de todo o seu coração aquela pessoa, você sente uma leveza, você sente uma alegria, você sente uma paz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem sobre você novamente. Porque você removeu da sua casa a sujeira, você removeu da sua casa aquilo que não presta, e você abriu o seu coração novamente para ele vir. Então essa paz, essa alegria, essa presença que vem naquele momento, é a presença do Espírito Santo vir sobre a sua vida. Sexta coisa que entristece o Espírito Santo é todo tipo de xingamento. Efésios capítulo 4, 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para utilidade de edificação, para que de graça aos que ouvem. Sabe, essa palavra mais ou menos está dizendo assim: se for para falar o que não presta, melhor ficar calado. Só fale aquilo que vai trazer edificação. Porque através das nossas palavras nós podemos entristecer o Espírito Santo e afastá-lo da nossa presença. Todas as vezes que nós falamos mal de alguém, inventamos mentira de alguém, caluniamos alguém, fazemos uma fofoquinha, nem que seja pequenininha, o Espírito Santo está ouvindo, está vendo. Ele está do seu ladinho vendo você falar. Tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. E ele se entristece porque você falou de alguém que ele ama, porque você falou de alguém a qual ele está tentando conduzir para a salvação, alguém a qual ele está ajudando, como está fazendo com você. Então nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Toda vez que se fala mal de alguém, você o entristece e você fecha o seu coração para ele fazer morada. Você fecha o seu coração para ele fazer morada. Sétima coisa para a gente terminar: algo que, mesmo que você tivesse toda a fé, mesmo que você tivesse todos os dons, toda a sabedoria, se você não tiver, de nada adianta. É quando nós falamos do amor. Nós estamos num tempo a qual nós todos os dias precisamos buscar ter mais amor. A palavra do Senhor diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vivemos num mundo que pais querendo matar filho, filho querendo matar pais, um mundo a qual, se tu errar, querem te matar, querem te destruir, atacam pedra. Mesmo você não errando, às vezes eles querem brigar contigo, querem discutir. E diante de tudo, nós precisamos
cuidar para não entristecer o Espírito Santo diante disso. Porque se nós ficarmos contra outras pessoas, nós vamos entristecê-los. Então o amor precisa estar dentro de nós. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor é a essência para tudo. Nós precisamos aprender a amar até mesmo os inimigos. É difícil, mas nós precisamos aprender a amar até mesmo os inimigos. Quantas vezes nós falhamos por não amar, por não respeitar, muitas vezes por desejar mal a outras pessoas. E ali mostra que nós também não estamos amando a Deus verdadeiramente. Sabe, sem o Espírito Santo a gente não é nada. Eu poderia pegar uma lâmpada aqui em minhas mãos, como essa daqui, se eu pegar ela nas minhas mãos e eu tirar ela da tomada, não presta para mais nada, não vai prestar para mais nada. Assim na nossa vida, quando nós perdemos a presença do Espírito Santo, nós até podemos continuar sendo lâmpada, mas não serviremos para mais nada, porque não haverá brilho em nós, porque não haverá luz em nós. Então quando nós perdemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós perdemos a essência da vida. Nós perdemos aquilo que vale mais do que tudo. Você pode ter os melhores veículos, a melhor casa, a melhor comida, você pode ter tudo o que você quer nesse mundo, mas você continua não tendo luz. Você continua sendo apenas mais um vaso, apenas mais uma lâmpada. Mas quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, tudo na nossa vida começa a fluir. Nós começamos a ver as coisas diferentes. Nós começamos a ver com olhos claros. Nós começamos a encontrar aquilo que nós nunca encontramos antes. Nós começamos a ser tomados por um poder que nós nem conseguimos compreender e nem explicar. Porque eu posso tentar dizer para você o que é ser cheio do Espírito Santo, mas por mais bonitas que sejam as minhas palavras, por mais sábias que sejam as minhas palavras, eu jamais vou conseguir fazer você compreender o que é 1% da presença do Espírito Santo, porque não há nada que se compare à presença dele. A melhor alegria qual você já teve na sua vida não tem como se comparar à presença dele. As maiores riquezas deste mundo não se comparam com a presença dele, porque a presença do Espírito Santo vale mais do que todas as coisas. A presença do Espírito Santo vale mais do que a nossa vida. A presença do Espírito Santo, ela vale mais do que toda a sabedoria, mais do que toda a força, mais do que toda a tecnologia, mais do que toda a ciência, mais do que toda a comida, mais do que toda a riqueza, mais do que a prata, do que o ouro. E quando nós compreendemos isso, nós não deixamos mais nada nos afastar da presença dele. Quando nós compreendemos que a presença dele vale mais do que todas as outras coisas, nós removemos da nossa vida toda a distração e tudo aquilo que vem para tentar apagar a nossa luz. Muitos vão tentar te tirar da tomada para você não ser mais luz. Muitos vão tentar te afastar da presença dele para você não ser mais luz. Muitos vão tentar fazer você carregar mágoas, angústias, preocupações, para que você não tenha mais a energia do Espírito Santo na sua vida. Porque se eles conseguirem tirar a presença do Espírito Santo da sua vida, eles vão conseguir apagar você. Eles vão conseguir tirar a alegria de você. Eles vão conseguir tirar a paz de você. Eles vão conseguir tirar a prosperidade de você. Eles vão conseguir te tirar do caminho da salvação. Então o nosso foco não é conquistar, o nosso foco não é enriquecer, o nosso foco não é ter muita coisa. O nosso principal foco é ser cheio da presença do Espírito Santo. Porque se nós formos como aquelas 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, se nós formos como aquelas loucas que não eram cheias do óleo, quando Jesus ele vir, infelizmente nós não vamos poder entrar. Por isso não deixe que nada apague
a chama do Espírito Santo na sua vida. Não deixe que nada te cale, ó verdadeiro adorador. Não deixe que nada feche a tua boca, ó verdadeiro filho de Deus. Não deixe que nada faça você perder a essência do Espírito Santo, a sede pela presença dele. Se o teu trabalho está roubando da presença do Espírito Santo, eu largaria. Sabe, às vezes a gente faz umas coisas que parecem loucura, mas eu estou disposto a fazer tudo por Espírito Santo. Se ele mandar, eu tiver a certeza que foi ele que fez, eu não olho mais para trás. A minha esposa, ela trabalha praticamente de segunda a segunda, trabalha sábado e domingo. E ela trabalha, parte da semana ela trabalha aqui em Caxias e parte da semana ela trabalha no hospital. Mas onde ela trabalha no hospital é um ambiente pesado e ela precisa trabalhar sábado e domingo. E a gente viu que aquilo estava trazendo uma canseira para ela e também estava trazendo um desfoco para ela ter uma completa dedicação na obra do Senhor. Nós decidimos: você vai pedir as contas de lá e você não vai mais trabalhar sábado e domingo, porque do que adianta nós termos muito, do que adianta nós trabalharmos muito, se nós não tivermos o que vale mais do que tudo, que é a presença. É isso que nós precisamos estar disposto a fazer de tudo pela presença do Senhor. Se for preciso você largar algo pela presença do Senhor, faça isso. Não perca mais tempo, porque Jesus ele pode voltar amanhã, depois de amanhã, semana que vem. E se você não estiver cheio da presença de Deus, não vai adiantar de nada. Valorize a presença do seu melhor amigo. Valorize a presença daquele que te ama mais do que todas as coisas. Valorize a presença daquele que está todos os dias ao seu lado, te conduzindo, te guardando, te protegendo. Valorize a presença de Deus, que não te deixa em nenhum segundo. Você está dormindo, o Espírito Santo está do seu lado. Você está trabalhando, o Espírito Santo está do seu lado. Você vem à igreja, o Espírito Santo está do seu lado. Você está dirigindo, o Espírito Santo está com você. Porque Ele é o bom companheiro, Ele é o amigo fiel. Ele jamais te abandona nos momentos difíceis. As pessoas vão virar as costas para você e vão fugir, como fizeram com Jesus quando estava na cruz. Mas o Espírito Santo jamais vai te abandonar. Quando você disser: Espírito Santo, me perdoa, eu me arrependo, me perdoa, Ele vai vir, vai te abraçar, vai te encher da presença dEle. Ele está te esperando. Não importa o que você fez lá no passado, não importa os erros que você cometeu lá atrás, se você se arrepender hoje e mudar de vida, Ele vem sobre a tua vida e te enche, te renova, te transborda, libera poder, unção e uma história nova sobre a sua vida. Diga assim: Espírito Santo, eu quero ser o teu melhor amigo. Eu te convido nessa noite, Espírito Santo de Deus, a ser o meu melhor amigo. Me perdoa, Espírito Santo, por todas as vezes que eu te entristeci, por todas as vezes que eu te rejeitei. Me perdoa. A partir de hoje, vem fazer morada dentro de mim. Amém? Convido você a se colocar de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Jesus, pela tua presença maravilhosa.